Vamos falar um pouquinho, então, de economia, daquilo que dói no teu bolso. Petrobras. Em uma publicação nas redes sociais, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, falou a respeito da crise dos dividendos da estatal, que despencaram o valor das ações da Petrobras. De acordo com Prats, a decisão do Conselho de Administração da empresa de reter o pagamento de quase 50 bilhões de reais em dividendos extraordinários foi tomada com base numa orientação do presidente Lula. Foi ele que falou, hein? De acordo com o presidente da Petrobras, falar em intervenção é querer criar dissidências, especulação e desinformação. Prats afirmou também que a prática é legítima, uma vez que a petroleira é controlada pelo Estado, abre aspas. É legítimo que o Conselho de Administração se posicione orientado pelo presidente da República e por seus auxiliares diretos, que são ministros, fecha aspas. Bom, eu quero abrir dizendo que eu discordo totalmente. Eu acho essa uma fala triste, absurda e perigosa. O presidente da República não tem formação técnica para discutir questões de gestão da Petrobras. O presidente da República não integra o Conselho de Administração da Petrobras. As decisões do Conselho de Administração afetam os acionistas e os integrantes do Conselho de Administração que tomarem decisões em prejuízo da empresa podem ser responsabilizados pessoalmente. É aquela linha mais genérica que eu trago. Eu sou contra qualquer tipo de intervenção política na gestão de negócios, seja empresa pública, seja autarquia, seja sociedade de economia mista, seja uma entidade como o Banco Central. A empresa Petrobras é uma sociedade de economia mista. O Brasil tem cerca de 28% do capital correspondente à Petrobras. Ele pode vir a ser responsabilizado. Os conselheiros têm ali uma Procuradoria Nacional junto à Assembleia Geral de Acionistas que fiscaliza decisões potencialmente lesivas à empresa. Eu sou a favor, sim, de livre concorrência, de entrar em várias empresas e acabar com o monopólio. Melhor maneira de baixar o preço do combustível é estimular a concorrência. Tem aqui algum dado sobre o Conselho de Administração da Petrobras para a gente pautar a mesa aqui e discutir? Produção, pode colocar então. Deixa eu ver, ó. Conselho de Administração. Vamos ver. Ele é responsável por definir as estratégias políticas gerais da empresa, supervisionar a gestão dos diretores executivos, aprovar o orçamento e o plano de negócios, eleger e destituir os diretores executivos, monitorar o desempenho financeiro e operacional, zelar pela ética, transparência e sustentabilidade dos negócios da empresa. Geralmente é composto por profissionais com ampla experiência em gestão empresarial, finanças, estratégia e governança corporativa. Essa é a questão. Político não tem que meter o bico no Conselho de Administração da Petrobras. Ou a empresa funciona como uma empresa privada, no regime de livre competição, ou então é melhor privatizar. Nós já vimos o que aconteceu no passado recente com a Petrobras. Diogo da Luz. Pois é, Capês. Inclusive, no governo Bolsonaro, houve época que se criticou muito também a possível ingerência do então presidente Bolsonaro na Petrobras, que acabou culminando com a troca do presidente. E a discussão era porque os preços dos combustíveis estavam muito altos e agora a gente vê isso de novo. A gente vai ver isso se repetir muitas vezes, a gente já viu no governo Dilma, no governo Lula II também. Isso vai sempre se repetir enquanto a Petrobras for uma empresa estatal, como você disse, Capês. O caminho é abrirmos espaço para diversas empresas virem concorrer aqui. Porque assim nós vamos ter segurança de que nós vamos ter o menor preço possível, porque na briga entre elas vence aquela que oferece melhor qualidade pelo menor preço. Enquanto a gente tem uma só, a gente fica dependente, enquanto essa uma única é administrada, ela é controlada pelo governo, a gente sempre está sujeito a interferências, ou às vezes até boatos de interferência, mas que de toda maneira são muito nocivos para a empresa e daí para todo o país. A concorrência é o melhor caminho para que o cidadão tenha o melhor preço possível
na melhor qualidade possível. E ainda mais, segurança, porque muita gente fala, não, mas é uma questão de segurança nacional. Primeiro, o que é mais importante em termos de segurança nacional? Gasolina ou feijão? A população vive sem feijão? Não dá para ficar sem feijão alguns dias. Então, quando a gente fala em segurança nacional, tudo é segurança nacional. E a concorrência é a melhor garantia. Nós tivemos uma vez uma greve de transportadoras de petróleo, de combustíveis, porque era tudo controlado pela Petrobras, isso tem coisa de uns 20 anos, em que o país quase parou por falta de combustível. Se a gente tem diversas transportadoras concorrendo entre si, isso não acontece. E se a gente tem diversas petroleiras concorrendo entre si, a gente tem muito mais segurança do que na mão de uma só. Realmente, eu estava vendo, já falei, YouTube novamente, o Milton Friedman dizendo, no final do século passado, houve um consenso geral que os países capitalistas triunfaram e os países socialistas fracassaram. Só que, infelizmente, nos países capitalistas passou a haver um consenso de que eles deveriam se tornar socialistas. Pode uma contradição como essa? Guilherme Mendes, está certo o presidente da República se meter no Conselho de Administração da Petrobras, como disse o ministro e também o seu presidente Jean Paul Prats? Claro que está certo. Capês, na medida em que o controle da empresa é governamental, é natural que o presidente da República, eu não sei qual é o nível de interferência, mas talvez ele tenha, sim, orientado o pedido para que esses 49 bilhões não fossem distribuídos como dividendos. E isso é normal, faz parte da democracia e faz parte do jogo político. Quando o cidadão votou para eleger o presidente A ou B, ele sabia que dentro do combo daquilo que seria gerido estavam algumas estatais, como a Petrobras, entre outras, que o governo muitas vezes tem que entrar e interferir. Por quê? Porque é parte da democracia brasileira a gestão de uma empresa desse tamanho. Lembre-se, a Petrobras foi criada com dinheiro seu, com dinheiro meu, com dinheiro do contribuinte brasileiro. Agora, depois que o capital privado vem e distribui dividendos, ok, é uma empresa de economia mista, não há problema nenhum. Mas, ainda hoje, o controle da empresa é do governo. Se o controle da empresa é do governo... Conselho, né, Gui? Veja, não... Não é do governo. O governo é o maior acionista. O governo é acionista. Assim como todos os outros... E é o acionista controlador. Não é o maior acionista, é o maior acionista, mas não é majoritário. Não é majoritário. Não é majoritário. Calma, um de cada vez. As ações dão direito a voto. A palavra está... A democracia dentro do MSA está aí. Diego, a palavra está com o Guilherme Mendes. Quem quiser... Tudo bem, deixa eu falar. Mas pede uma parte e você concede a parte. Vai. O governo é o acionista controlador, não é o acionista majoritário, mas é o acionista controlador. E você que investiu na ação da Petrobras, quando foram feitas inúmeras aberturas de capital, sabia disso. Ninguém é obrigado a comprar a ação da Petrobras. Se você acha que a Petrobras não é uma empresa confiável, se você acha que ela vai sofrer ingerência política, se você acha que ela vai ser mal gerida, é simples, não compre as ações. Ninguém é obrigado. Vá à Bovespa, abre o portfólio e compra a ação que você quiser. Pode comprar lojas americanas, pode comprar o GX, pode comprar o que você quiser. Essa é a liberdade do capitalismo. Agora, querer que uma empresa que foi determinada a gestão pelo governo, que foi criada pelo governo, que foi criada pelo contribuinte brasileiro, de uma hora para outra, haja simplesmente como se não tivesse parte do governo nisso, é querer um pouquinho demais. E a questão da segurança energética é muito séria. Nós estamos querendo aqui entregar uma das maiores empresas de energia do mundo a quem não tem expertise para administrar. Veja nos Estados Unidos como é que funciona o setor energético. Vejam na OPEP, e aí a gente vê inúmeros alinhamentos, só para falar de petróleo, não vamos nem falar de energia. Quer dizer, o mundo todo se protege quando se fala em energia. Por que que o Brasil deveria agir de forma diferente? Gente, a questão energética é, sobretudo, uma questão de soberania nacional. Ela envolve países, ela envolve política externa. Isso não é vender feijão, isso não é vender carro, isso não é vender banana. Nós estamos falando daquilo que garante a circulação das pessoas, daquilo que garante a energia elétrica para você carregar o seu celular e nos assistir aqui pelo YouTube na Jovem Pan. Nós estamos falando, como no caso da Europa, da energia que aquece a casa das pessoas, porque senão elas morrem de frio. E a gente está vendo o que está acontecendo lá
parar quando a Rússia ameaça fechar a torneirinha dos gasodutos. A Europa simplesmente para e morre de frio, porque infelizmente a sua matriz energética foi terceirizada para a Rússia. Então, isso não é uma brincadeira. E a gente sofre algo parecido aqui, ó, com a Bolívia e os gasodutos. Hoje, muito do gás natural que se usa vem de países de fora. Então, quer dizer, não é simples achar que vamos abrir concorrência, vamos vender gás, vamos vender gasolina. A coisa é um pouquinho mais complexa, aliás, é muito mais complexa. E não pode ser tratada com a banalidade como se fosse um produto qualquer. Calma. Muito bem. Bom, está feito. Essa é a opinião do Guilherme Mendes. Vamos lembrar que a Alemanha, a França, a Europa Central não produzem, não tem fontes de gás natural, elas são obrigadas a fazer essa importação. E ele colocou bem, na Petrobras o dinheiro é nosso, foi isso que ele falou. Veja o que aconteceu com o nosso dinheiro entre 2004 e 2012, de acordo com o relatório do Tribunal de Contas da União, relatório do ministro Benjamin Zimler, que fez um estudo econômico aprovado pelo TCU sobre os prejuízos da Petrobras. Pode colocar aqui, ao que dá interferência política em empresa. Já está pronto? Está no ponto? Está aqui, olha lá. Então, esse é o Tribunal de Contas, não. 24 empresas que fizeram parte do cartel causaram prejuízo da Petrobras de 12,3 bilhões de reais. Esse valor atualizado com juros é superior a 18 bilhões de reais. O trabalho do TCU também quantificou o dano causado individualmente por cada empresa cartelizada. E aí vai colocando o individualmente. Eu queria falar agora do Diego Tavares. Meu querido Diego Tavares, a Petrobras é nossa, então o prejuízo também é nosso. Aí está um dos grandes problemas, né, professor Capezzo? A fala do Gui foi longa aqui e, com todo respeito, Gui, foi recheada de falsas premissas, tá? Nossa, opa! A primeira delas é a de que e eu vou tomar aqui até como verdadeira. É uma premissa falsa de que o governo é controlador da Petrobras. Vamos tomar isso como verdadeiro. Na nossa Constituição diz que a administração pública deve seguir o princípio da eficiência, que está lá no artigo 37. Eu me questiono, se essa decisão foi do presidente da República e desvalorizou a companhia em 55 bilhões de reais, isso foi eficiente? Porque nós já tivemos também no ano passado uma outra decisão, uma outra interferência política na companhia, que foi aquela gambiarra, não dá para chamar de outra coisa, no Estatuto da Empresa para abrigar indicações políticas, que gerou também uma desvalorização nas ações das empresas de mais 35 bilhões. Só a eleição do atual presidente gerou 30 bilhões de desvalorização também nos papéis da Petrobras, justamente pelo temor do mercado de que essas interferências, que novamente não seguem o princípio da eficiência quando são pautadas, acontecem no âmbito da estatal. E com isso ocorre, como o professor Capezzo que falou, a socialização desse prejuízo. Porque quem está hoje sofrendo prejuízo de uma empresa, de uma sociedade de economia mista, não são só os acionistas da Petrobras. Sou eu, é você, são os meus colegas aqui da mesa, é a pessoa mais pobre que mora no lugar mais precário possível, que nem sabe do que a gente está falando. Esse prejuízo é repartido. E aí eu vou para um mercado que, na colocação do Diogo, que na minha opinião também é o mercado ideal, que é o mercado americano. No mercado americano nós temos mais de 30 petroleiras que operam ali num regime de concorrência. Exxon, Chevron, Shell, são algumas das maiores do mundo. E atuam ali, concorrendo entre si. E o americano tem um poder de compra sobre os combustíveis infinitamente maior do que o brasileiro. Nós, com o petróleo que é nosso, ainda pagamos 5% a mais do que os países da América do Sul em geral. Pagamos 8% a mais do que os países do BRICS. Então, que petróleo nosso é esse? É o petróleo nosso, mas acaba saindo mais caro? Então é evidente que um modelo de privatização da Petrobras, um modelo de maior concorrência, atenderia muito melhor. Porque o professor Capezzo, ele falou aqui algumas frases hoje do Milton Friedman, e eu reitero uma que eu gosto muito de falar aqui na mesa do Linha de Frente também. Se você coloca o Estado para administrar o deserto do Saara, em 5 anos falta areia. Muito bem. Meu querido Rafael Macris, nós tivemos o programa Proálcool, é incentivado, depois desaparece. Tudo não foi com esse governo, claro, mas o que eu digo é o seguinte, são decisões políticas que você fica completamente estapafúrdio, surpreso, porque não tem sequência. Os Estados Unidos hoje está criando agora um regime de incentivo a empresas que vão produzir energia limpa. Nós podemos produzir energia hidráulica, temos aqui energia eólica, podemos energia, enfim, todo tipo de energia limpa que pode ser investido também. Não há nada melhor, eu repito, do que concorrência.
privatização, não tem que ter dinheiro público onde não precisa, o Estado tem que ter as suas funções essenciais, justiça, segurança, educação básica fundamental para todos e saúde. O resto ele tem que deixar, o Estado não tem que ser dono de empresa. Olha o prejuízo que causa isso. Eu queria saber qual é a sua opinião. Eu sei que o Guilherme tem uma posição divergente, ele bem colocou aqui, é por isso que tem uma linha de frente, para ter debate. Mas eu tenho uma visão liberal. E é, como disse o Milton Friedman, não existe um país no mundo que tenha colocado a busca da igualdade antes da liberdade, da autonomia e tenha tido sucesso. Ele diz o seguinte: se você coloca o mito da igualdade pela intervenção do Estado antes da liberdade, você termina sem igualdade e sem liberdade. Se você dá liberdade econômica, o Estado acaba crescendo, produzindo riquezas e as riquezas são distribuídas entre as pessoas. Intervenção no Conselho de Administração da Petrobras, a empresa que tem desconfiança quanto ao rendimento dos seus acionistas não vai conseguir ter ações valorizadas. Sem acionista, ela não cresce. Se ela não cresce, ela não produz aquilo que justamente o país precisa dela, que é a matriz energética. O raciocínio é completamente distorcido. É lá Lenin, Stalin, Trotsky, que morreu, dizia assim, antes de tomar as marteladas na cabeça que o Stalin mandou dar nele, onde estava no México, ele dizia, eu vou morrer um comunista. Morreu com a cabeça desfacelada, com as marteladas que um comunista deu a mando de Stalin. Ô Capês, a gente tem que ser bem claro aqui para todos que estão nos ouvindo, principalmente para a turma da esquerda, para a turma do PT, que acha que o valor do combustível no Brasil vai diminuir depois que político ficar enfiando o bedelho dentro da administração da Petrobras. Sabe o que vai fazer o preço do combustível diminuir aqui do Brasil? É a concorrência, como foi colocado pelos meus colegas aqui da mesa. Já passou da hora da gente abrir concorrência nesse setor aqui no Brasil. A população brasileira não pode ser refém da Petrobras, que tanto dizem por aí, o petróleo é nosso, o Brasil é autossuficiente na questão da produção de petróleo. Que eficiência é essa que a gente não consegue nem refinar o petróleo aqui no nosso país? Que a gente produz petróleo aqui, a gente tem que mandar esse petróleo para fora, para refinar lá fora, para a gente comprar de volta. Onde já se viu uma coisa dessas, Capês? Onde já se viu é um completo absurdo. Desculpa, ou é você ficar parado no tempo, de décadas atrás, como você colocou, de defender que político tem que tomar conta de alguma coisa da Petrobras, ou desculpa, os políticos estão interessados no quê? Nos cargos do Conselho de Administração da Petrobras, que para algumas reuniões mensais eles ganham mais de 20 mil reais? Que isso a gente sabe muito bem. A gente tem 6 membros do Conselho de Administração indicados pelo governo. Pergunta se a diretoria da Petrobras vê com bons olhos essas indicações do governo. Não vê. Mas o que é bom para o governo? Não, vamos ter nossos cargos políticos dentro do Conselho de Administração da Petrobras para a gente fazer politicagem em cima disso, para a gente querer abaixar preço de combustível aqui e para a gente também ter 6 cargos garantidos para ganhar mais de 20 mil reais para fazer meia dúzia de reuniões mensais.